Olá a todos, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao CRC Cast. Nesse caso, um CRC Cast especial. A gente tem por objetivo hoje discutir algo que é muito importante para a sociedade e que tá em tramitação, está em discussão. E a gente quer verdadeiramente elucidar ao máximo, ou pelo menos colocar a nossa posição para todos vocês e a gente conseguir contribuir com essa aprovação que é tão importante para a nossa sociedade. Tem que estar com a gente hoje aqui do meu lado Rafael Machado, nosso vice-presidente, assim como eu, contador, advogado e administrador de empresas. Então a gente consegue ter uma percepção, um olhar mais multidisciplinar para tudo que está acontecendo. E o nosso convidado especial, nosso deputado federal Hugo Leal, nosso secretário de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que está sempre muito ativa na Câmara dos Deputados, está sempre muito por dentro de todos esses assuntos e vai ser hoje quem vai nos elucidar de vários pontos aqui que a gente quer criar a discussão. Então, antes da gente iniciar essa fala, vou passar aqui a saudação inicial para o Rafael e depois para o nosso convidado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, presidente Samir. Para mim é um prazer participar dessa mesa aqui. Tem uma reforma tributária que eu tenho certeza que nós, profissionais da contabilidade, somos os principais atores desse cenário. E a gente precisa falar, porque vai impactar na nossa atividade nos próximos 10 anos e na economia do país. Então, eu acho que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui e vai trazer muito conteúdo e muita informação para quem nos assistir. Verdade. A palavra é sua. Bom, saudação. Satisfação poder estar retornando aqui no CRC Cast, né? Já tivemos aqui uma outra oportunidade falando de outros temas e esse tema agora é fundamental. Agradecer ao Samir, agradecer ao Rafael também esse convite. Dizer que nós estamos preparados. Eu realmente estou como secretário de Estado na área de energia a gente chama economia do mar, né? Porque Sim. O petróleo acaba vindo da economia do mar também. Mas fiz questão de nos últimos 15 dias anteriores, né, em final de junho e início de julho, estar presente na Câmara, porque o tema reforma tributária é um tema que perpassa por país, por todo o país, por uma questão federativa, passa por uma questão também de profissionais, ou seja, mexe com toda a parcela da população, mesmo aquela que está achando que a reforma tributária não vai afetar. Vai sim. Então, vamos aqui discutir hoje, vamos ver aqui quais são as nuances, o que ainda é possível, né, ser feito para que essa reforma tributária, ainda nós estamos falando do ponto de vista constitucional, ela possa ser efetivamente representar uma parcela considerável da população. É isso. E eu queria começar esse bate-papo aqui contextualizando o momento em que isso acontece. Nós estamos falando preponderantemente para a classe contábil, que é quem administra o recolhimento, a arrecadação dos impostos, quem conhece a temática tributária no Brasil. Essa reforma tributária ela já vem sendo discutida há muito tempo, até no governo anterior. E eu lembro claramente que o mote da discussão da reforma tributária estava pautado em simplificação dos procedimentos de arrecadação dos tributos para diminuir o custo do Brasil. E a segunda estruturação era a redução da carga tributária, para que o Brasil fosse um país mais atrativo para investimentos e logicamente, para fazer essa roda da economia girar com mais fluidez. E a gente vê que, no meio do caminho, essas duas estruturas elas foram se deixando de lado e a gente agora vê uma reforma tributária pautada em estruturas diferentes. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, deputado, a gente tem uma dicotomia aí entre o quanto o Estado precisa arrecadar para se financiar e o quanto o cidadão ele tem capacidade de contribuir, né? E na minha percepção, a gente já tinha discutido isso com o Rafael também, é que a gente precisa primeiro entender qual é a capacidade do contribuinte ou do cidadão de contribuir para com o Estado, para depois entender o tamanho da estrutura estatal. E aí, levando nesse sentido, você não acha que deveria anteceder a reforma tributária à reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado brasileiro? Samir,
essa sempre foi uma discussão interna nossa, né? Eu digo que eu estou no meu 5º mandato, e todos os mandatos, invariavelmente, nós discutimos, sempre passa a reforma política, que a gente tem um outro status, hoje agora é reforma eleitoral, a reforma política, a reforma administrativa, reforma da Previdência, uma das que já foram vencidas, pelo menos uma etapa delas, e a reforma tributária. Ou seja, assim, é óbvio que essa discussão da máquina estatal, ela vem sendo feita durante muitos anos. Ao longo dos anos, nós discutimos essa questão do tamanho da máquina e qual a necessidade da máquina estatal, da burocracia, para que isso seja uma realidade. Comparativos mundiais, nós não temos, assim, o Brasil não é dos países que mais tem uma máquina inchada. Isso literalmente, até porque há uma mudança conceitual também. Antigamente, o status, né, era passar num concurso público e ser funcionário público. Sim. Mas hoje, com os próprios freios, né, que temos, o próprio sistema de previdência também já não é o mesmo, né, da integralidade. Isso ajudou também a máquina estatal a voltar para um tamanho que efetivamente tem que servir à população. Acho que esse é um tema, e a reforma administrativa poderá vir, né, uma nova análise, um novo contexto. Mas a reforma tributária, para mim, o que mais grave é que ela vinha, e apesar de já ter sido discutida, encaminhada, ela vinha sem uma discussão primeiro, dessa questão da arrecadação desses tributos, sem fazer uma análise da questão do Pacto Federativo. Vamos fazer essa arrecadação enorme. E essa arrecadação vai ficar com quem? Para a União? Como é que vão ser distribuídos esses recursos? Como é que vão ser lidados? Então, como é que os estados vão receber? Quanto que o estado do Rio de Janeiro hoje arrecada em tributos federais e quanto que ele recebe em outros benefícios? Nós estamos falando em torno de 200 bi ano, e quanto que ele recebe de investimentos? Essa discussão é a essência do parlamento. Mas aí todos nós estamos representantes de estados, né? Nós somos representantes de nós mesmos. E isso tudo influencia no debate que nós estamos fazendo, e especialmente da reforma tributária. A reforma tributária tem uma incidência muito grande nesse sentido. Então, o que para mim fala mais alto nesse momento, assim, é aonde está a atividade econômica principal e como é que essa atividade econômica principal vai lidar com esse dia a dia desses conceitos que estão sendo introduzidos. O meu maior medo, e aí vocês podem falar de cadeira, o maior medo é porque você faz uma reforma tributária sem falar com o chão de fábrica, ou seja, sem falar com quem faz as contas. Isso é extremamente delicado. Sim. Eu não estou aqui fazendo proselitismo com vocês, porque você sabe a minha relação que tenho com o Conselho Regional, com o Conselho Federal, mas há uma grande preocupação. Porque depois que os legisladores aprovam uma matéria como essa, fala assim, isso o contador se vira. Essa vai ser a lógica. E isso é extremamente perigoso, porque você está dando, com todo respeito aqui, e eu estive lá participando de várias dessas discussões, é meio que um salto no escuro. Porque nós estamos falando de legislações, de leis complementares que advirão dessa modificação constitucional. E, na verdade, parte de uma discussão em que a simplificação da arrecadação, do recolhimento, do cálculo do imposto era o principal. A proposta de ter o IVA, e é esse único tributo, ele concentrar a arrecadação e depois repartir entre os entes da federação, hoje já não é mais isso que foi aprovado. Só interromper você. Era o IVA, né? Era o IVA, porque é isso no mundo todo, né? O Rafael tá até rindo ali. Era o IVA. Aí o IVA já se tornou o IVA dual. Daqui a pouco o IVA dual já está buscando o seguinte, tem uma terceira linha. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os estados e municípios também com seus tributos. Gente, pelo amor de Deus, para quem está fazendo a reforma? O Rafael está rindo, mas deve ser disso também. Deputado, eu tenho uma pergunta para te fazer, dentro desse contexto que a gente está falando. Você falou sobre lei complementar. Isso, né? as leis Aparece complementares. 58 vezes no texto da reforma. A minha dúvida é a seguinte: você imagina o nosso ambiente tributário complexo, do jeito que é hoje. Né? E o tributo, o sistema tributário funciona como um condomínio. Né? Quando você dá um benefício para alguém Alguém deixou de... Alguém vai pagar a conta no final, alguém vai pagar mais.
Ou então, quando alguém deixa de pagar, as despesas do condomínio precisam ser pagas. Sim. Então, tem cota extra, alguém tem que pagar essa conta aí. Então, eu queria entender como foi o desafio. Primeiro, a celeridade que foi julgada na casa. Queria que você fizesse um paralelo entre a celeridade, o lobby político, que a gente sabe no país como o Brasil que existe, cada um quer... Forças políticas. Exatamente. O lobby, porque você vai beneficiar algumas atividades e prejudicar outras. E você fazer um paralelo disso, né? A celeridade, lobby político, com o que você falou bem agora, técnica e a realidade. Como é que você encaixa isso? Porque o que me parece que foi muito rápido e foi... lá na frente a gente resolve. Lá, em algum momento você vai ter que resolver. Pô, mas tem 10 anos pra gente resolver. Eu queria que você falasse, como você participou desse processo, como foi esse desafio? E como você acredita que será nos próximos 10 anos? Então eu vou fazer um remake aqui, Rafael, para poder tentar explicar isso. Fechar bem. Tentar explicar com um paralelo com o que aconteceu em 2019. Em 2019 nós inauguramos a legislatura, reforma da Previdência. Reforma da Previdência era a base, reforma da Previdência, se não for assim, vai quebrar. Então, todo mundo já tinha um pouco dessa lógica. A Previdência Pública, o INSS tem um buraco, não, mas tem arrecadando 700 bi, né, e tem uma despesa de quase um tri. Então, a reforma da Previdência era uma situação inevitável e era muito importante. E a questão da reforma da Previdência era delimitar principalmente a questão da reforma da Previdência Pública. A Previdência Privada, que é o INSS, que nós temos aqui, no meu caso também, ele precisa também ter parâmetros. E a discussão era essa, o desenho foi esse, o desenho tinha uma maioria já formada na Câmara, e havia um sentimento. E isso mexe pouco com as políticas dos estados. E mexe também muito pouco com o que você chamou aí de lobby, eu fui chamar de forças políticas, né? Desses entroncamentos de forças políticas. Então, a reforma da Previdência foi até justa, mas sempre temos as exceções. As exceções acabaram acontecendo lá na reforma da Previdência. Mas o que a gente previu de economia acabou sendo comprometido. Não, comprometido, infelizmente, porque a gente aprova a reforma da Previdência e vem a pandemia. Sim. A pandemia ninguém pediu, ninguém... Então, teve que fazer uma série de adequações do ponto de vista do equilíbrio orçamentário, do equilíbrio do orçamento da União. E a gente inaugura essa legislatura e desde o ano passado vem se discutindo, e o governo federal, o governo eleito, estabelece que a prioridade tem que ser uma reforma tributária. E empacota esse presente para a Câmara. E a Câmara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que vinha também do processo de reeleição, ele defende que que o debate já tinha sido feito. Na legislatura passada, eu fui da comissão especial e da comissão conjunta, que Câmara e Senado, que discutia PEC 45 e PEC 110. Eu estava nessa comissão especial, que era uma característica difícil acontecer, você fazer uma comissão mista com Câmara e Senado. Sim. Então tivemos muitos debates, sim, mas a gente estava amadurecendo uma ideia ali. O que fizeram? Quando muda a legislatura, ele fala, não precisa discutir mais, porque já teve a comissão. Ou seja, já foi uma arrumação. Do ponto de vista legislativo, causou até uma série de preocupações. Não, a gente tem que aproveitar o que já foi discutido lá e trazer para cá, e por isso não foi criada uma comissão especial. Foi criado aí sim um grupo de trabalho. Só que o grupo de trabalho não segue a normativa, o ponto de vista da tramitação legislativa, como é uma comissão especial, que você pode apresentar destaque, você pode entrar numa discussão. O grupo de trabalho já vem meio que formatado, presente feito, prato feito. E aí foi a grande dificuldade ali, numa legislatura nova, porque tudo bem, por acaso, né, graças a muitos amigos aqui, eu estava na legislatura passada e vim para essa legislatura, então eu trouxe comigo o conhecimento, os vários temas, mas tem muita gente que era nova. É novo. Não participou. Ou seja, não participou e não vai participar. E o texto apresentado não foi nem o da 45, nem o da 110. O que aconteceu? E ele começou a fazer reuniões do grupo de trabalho
Eu estou falando crítica pela crítica, eu estou falando do fato, da realidade. Ele começou a fazer reunião no grupo de trabalho, mas não tinha texto. Então ele ia para os estados conversar, mas não tinha texto. O texto foi apresentado assim, o texto vai ser apresentado hoje para ser votado daqui a 15 dias. Então, o que eu fiz esse marco temporal aqui da reforma da Previdência, de como ela nasceu, de quais são os conceitos, o que influenciaria e o que é a reforma tributária. Porque se a reforma tributária fosse uma coisa fácil, essa simplificação que todo mundo quer, essa unificação, é maravilhoso. O discurso, o conceito é excepcional. Ela já teria sido feita há 20 anos atrás, quando eu entrei lá na Câmara nos idos de 2000, já poderia ter sido feita, porque esse debate já vem de lá. Nós vemos com outras reformas. Por que foi feito agora? Eu falei, não, agora nós temos que tomar uma posição. O país precisa dessa simplificação. Então, com base nessa simplificação, simplificar o processo legislativo, tiraram uma série de instrumentos que nós temos para fazer esse debate e o prato feito é esse aqui. E aí, quando ele apresenta, quando o meu caríssimo amigo Aguinaldo Ribeiro apresenta o parecer dele, o texto, não tinha espaço nem para fazer destaque, não tinha espaço para fazer grandes modificações. Talvez ali nós tivemos esse maior embate. Porque aí quando vem, para nós fazermos debate, o debate se restringiu, ou seja, o texto já veio mais ou menos delineado, com um pouco de espaço ali com o governo federal e com a Câmara. Então, quando vocês, quando as classes, advogados, contadores, principalmente os prestadores de serviço, fazem uma reclamação grande, fazem, porque a gente teve pouco espaço para fazer um debate dessa natureza que já tinha acontecido em outros ambientes. E mais preocupante ainda, que é um tema que eu sempre trago, que é a questão que você veio desassociado de uma discussão da distribuição desses recursos. Tá bom, nós vamos arrecadar, mas como é que vai ficar tudo na mão da União de novo? O PIS/COFINS vai ser partilhado, o IBS que vai juntar ISS e ICMS, ela que vai definir como é que vai ser a estruturação, porque os estados ficaram preocupados. Porque, veja, eu quero trazer um elemento aqui, e vocês, assim, vocês como profissionais sabem muito bem, porque vocês vivem essa realidade. A gente acabou acostumando com esse pandemônio, mas você sabe, o tributo municipal, o tributo federal, vocês já estão acostumados a acompanhar. Sim. Na hora que você junta tudo, não quer dizer que você está simplificando, você pode estar complicando, porque você está perdendo uma lógica. Mas aí o conceito que venceu foi esse. O conceito que estava prevalecendo naquele momento era que nós precisamos fazer essa simplificação. Mas simplificação nem sempre é juntar tudo. É você adequar dentro dessa realidade. O que aconteceu? Os estados e municípios também, com pouco espaço de debate, serviram que essa era a alternativa, aprovou, o IBS com essa característica, e aí depois vem o que você me perguntou, a pressão, você falou, usou lobby, falar as forças políticas. Aí o agro entrou, a área de saúde entra, a área de educação, cada um vai entrando para fazer a defesa do seu quinhão. E aí vem a outra grande preocupação dessa reforma tributária, não só da questão do pacto federativo, da distribuição desses recursos. Quem vai pagar essa conta? São muitas exceções para pouca regra. Ou seja, de novo, é a regra que vai pagar. Quem vai pagar a alíquota de 25%? Quem vai pagar essa alíquota? Qual o setor? Porque até agora todo mundo está se movimentando. Cada um vai dar o seu jeito. Sim, mas cada um vai dar o seu jeito. Para que nós estamos discutindo reforma tributária com essa característica? Eu não sou daqueles que vêm aqui desenhar o caos, mas eu venho tentando colocar as coisas no seu devido lugar. Eu acho que sim. Mas se for aprovado assim, cada um vai ter que se virar. Sim, todo mundo, claro que cada um vai ter que se virar, mas o problema é que se a gente tem uma preocupação grande com relação ao índice de judicialização nessa área tributária, meu amigo, se você não fizer a coisa certa, o seu índice, ao invés de diminuir, vai aumentar. Por isso que eu te fiz a pergunta, qual é a tua visão em relação ao futuro? Porque o que me parece que é como a estrutura de uma casa, né? A gente vai construir uma casa, então aprovou-se a estrutura e o resto da casa a gente joga para discutir nos próximos 10 anos. Me parece que é isso. E aí eu queria, a pergunta é, o que você vê nos próximos 10 anos? Sobre qual ponto? Essa discussão de forças políticas, porque vão ter,
Todas as classes afetadas aí vão entrar nessa briga, então vai ter muito debate. E esse monte de lei complementar que vão ser votadas aí para frente e vão ter muitas discussões ainda. Então, como é que você vê o futuro? Rafael, eu vejo, assim, não será uma situação simples, até porque, como você falou, Samir falou, nós vamos ter, assim, a segunda parte dessa reforma tributária são as leis complementares. E aí a discussão vai ser muito grande. E aí, sim, vamos partir do princípio que você não consiga colocar de pé essas leis complementares até o final dessa legislatura. E aí? Nós vamos ter uma reforma, vai haver a transição, vai começar em 2026, já vai ter alíquota, porque você vai ter que escolher a briga. Né? Eu estou falando o seguinte, a segunda etapa, né, nós estamos falando aqui, já estamos dando como reforma como aprovada. Eu acho que ainda teremos modificações no Senado, é inevitável. O Senado tem uma outra composição, tem uma outra lógica então, constitucional também de existência. Então, pode ser que hajam mudanças ali no Senado e pode ser que volte para a Câmara. Vamos partir do princípio que nos melhores dos mundos, ou nos piores, dependendo da visão de quem está assistindo, essa reforma tributária seja aprovada em outubro, novembro. Porque, aliás, tem um dado que é importante, que ela dessa celeridade, é porque eles querem aprovar a reforma tributária já para fazer a previsão orçamentária do ano que vem. E já querem que essa reforma tributária tenha impactos, pelo princípio da anualidade, tem que ter impactos para o orçamento do ano que vem. Então, a gente está trabalhando com uma linha limítrofe ali. Mas, assim, pelo que eu conversei com o presidente do Senado, a indicação do Eduardo Braga ali como relator dessa matéria dá alguns indicativos e com referência a algumas preocupações também. Mas eu vejo que, assim, desses pontos que nós estamos discutindo, além das influências, eu vejo que não há possibilidade de retirada das exceções. Eu acho que a preocupação da aumento das exceções. Inclusão. Eu acho que isso aqui... Aí tá bom, pronto, vamos aprovar em outubro. E aí? Em tese, outubro, em novembro, aprova a reforma. E aí? Isso, quais são as leis complementares que são prioritárias? O que vai ser votado? Esse foi o calendário que todos nós pedimos. Essa discussão foi manifestada ali. Ele falou, não, é uma coisa de cada vez. Eu sim que é uma coisa de cada vez, mas todo mundo está de olho aqui nas previsões constitucionais, mas nós estamos de olho também na infraconstitucional, ou seja, o que regula essa matéria constitucional. É o que vai prevalecer. É o que vocês, contadores, vão ter que trabalhar no dia a dia. E como é que essa legislação complementar vai se dar nos estados e nos municípios? Aí Precisa ter o planejamento dos próximos passos, né? Precisa. Porque cada alteração dessa que se faz, o impacto que você joga na sociedade, na economia, é muito grande. Agora, a percepção que eu queria de você acha que o Senado ele vai trabalhar com a mesma celeridade e com o mesmo assodamento que a Câmara trabalhou? Não, é diferente. O Senado é uma casa legislativa diferente. Eles têm essa preocupação, claro que tem um compromisso de aprovar uma reforma tributária, mas eu vejo o Senado com maior chance da gente poder discutir, e especialmente, né, nessa questão dos prestadores de serviços. Isso é um tema que na Câmara simplesmente bota no conjunto e depois a gente resolve como é que faz. Foi esse ponto até a gente destacou aqui. Eu fiz um arrazoado aqui dos pontos que eram importantes tratar com você para poder ter a tua visão. E aí o texto que eu escrevi foi que a principal preocupação da opinião pública e dos especialistas tem gerado em torno do impacto da reforma tributária para o setor de serviços, que é responsável por 70% dos empregos do país. O último levantamento do CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a radiografia do mercado de trabalho formal, aponta que o saldo positivo de 865 mil vagas com carteira assinada, 521 mil estão no setor de serviços. E um levantamento da CNC diz que a reforma tributária pode ameaçar 3,8 milhões de empregos no setor do comércio, caso se cumpra a previsão do Bernardo Api de alíquota do IVA em 25%.
Segundo esse estudo, mesmo que os recursos vindos da redução tributária da indústria fossem integralmente utilizados para contratações, ainda assim a gente teria uma queda de 600 mil postos de trabalho. No serviço. Então, como é que você enxerga essa discussão? Como é que você vê o impacto que o setor de serviços pode sofrer com o que está sendo proposto? E se você vê espaço dentro do Senado para essa distorção ser tratada? Samir, eu preciso ensinar vocês, né? Como diz o dito popular, ensinar o padre a arredar a missa, né? Mas vamos falar de alíquota. Esses profissionais hoje são tributados no lucro presumido em quantos porcentos? Vão estar 5% de ISS? Em torno de 16% em média. 16%. Vamos botar. Falando só do ISS, o PIS/COFINS dá um pouquinho mais aí, também 3 e. Falando de Rio de Janeiro. 3,65 somando os dois. Somando tudo dá 16. Todos os tributos, com 16%. Todos os tributos. Aí como é que você justifica indo para 25%? O cálculo é matemático. Querido. Às vezes falam 28, né? Vamos botar 25, que a junção do IBS com o CBS. Sim. Isso é matemático. Precisa ter uma... não, o setor de serviço terá também um tratamento diferenciado. Mas o setor de serviço não entrou na regra das exceções. Não. Não, mas entrou a saúde, entrou a educação. Sim, mas serviço não se resume a só saúde e educação. Eu também eu valorizo, eu acho que é um dos principais elementos. Mas não entrou. O que da saúde vai ser caracterizado de exceção? O que lá está naquela regra das alíquotas que terão um percentuais diferenciado? Esses percentuais diferenciados abrangerão que tipo de prestação de serviço, que tipo de serviço de saúde ou serviço de educação. Então, quem que vai dizer isso? É a lei complementar? Como é que você encaixa os demais profissionais? Eu vou falar também como profissional, como advogado, como contador. Como é que está todo mundo assistindo ainda assim, meio que impactado? Entendeu? Impactado porque é o seguinte, diz o relator, e por várias vezes subiu à tribuna para manifestar, o Aguinaldo, dizendo que não, que esse tratamento vai permanecer o mesmo, porque a grande parte, quem não está no Simples. Ótimo, mas o Simples também vai ter impacto, querido. Não, o Simples não será alterado. Não, o Simples, como já disse, o Simples já foi simples. Hoje é um Simples um pouco mais complexo. E com a reforma, o que vai ser do Simples? Eu que devolvo a pergunta para vocês. Vocês é que estão no chão de fábrica. Vocês é que sabem estabelecer esses princípios. E quando você faz isso sem mesmo uma regra de transição, mas com aumento dessa alíquota, você vai acabar inviabilizando esses profissionais. E vai fazer o quê? Então, eu que devolvo a pergunta assim, hoje, qual é o tamanho do Simples para esses profissionais e o que significa Simples e lucro presumido? Qual vai ser o impacto? É essa pergunta que foi feita N vezes, mas não tivemos resposta. Não teve resposta. Na verdade, assim, muitas atividades de prestação de serviço já não optam mais pelo Simples Nacional, porque a carga tributária para essas atividades já é maior ali dentro. Se você não tiver uma folha de pagamento muito grande, por exemplo, muitas das vezes é melhor você tá no lucro presumido e pagar os 16,33 do que você entrar no Simples Nacional, que a alíquota inicial parte de 15,5, mas pode chegar a muito mais do que isso. Então, acho que é um movimento que ele impacta a sociedade com uma força muito grande e a gente teria que ter um cuidado e um zelo muito grande também na discussão. Tem uma outra questão, tem serviços que geram crédito. Alguns serviços geram crédito. Dependendo do tipo de serviço da prestação de serviço, ele pode gerar crédito tributário. O serviço de alguns profissionais não tem zero de crédito. Vai gerar crédito em quê? Cafezinho? Em folha? Em papel? A folha de serviço, a folha de, como é que chama, de fundos de servidores já tem uma característica própria. Agora, o que eu falo é o seguinte, como é que você lidar com essas diferenças? É que eu falo assim, deixa que a lei complementar vai contemplar com o quê? O que eu falo assim, se eu fosse discutir aqui
e defender a reforma tributária, eu falaria isso, o que todos nós desejamos, que é simplificação, facilitação, alíquota 1. Só que a gente está mergulhado num ambiente, numa fervura já. E aí se você chegar e tirar aquele ambiente, botar num ambiente, uma geladeira, numa freezer, vai acontecer o quê? Vai trincar, vai quebrar, pô. Ah, não, mas você vai dar 10 anos de transição. Sim, mas 10 anos de transição, você está colocando as regras agora, o tratamento e o desdobramento vai acabar sendo o mesmo. É só uma opinião que eu estou falando para você, que infelizmente, nas tentativas de debate, eles foram privados. A gente foi privado mesmo, pode falar aqui, mas, por exemplo, porque o procedimento legislativo não foi aquele que se imaginava, criação de comissão e tudo mais. Bom, agora nós temos que partir ali para a questão do Senado. Antes da gente passar para o próximo ponto aí, que o Rafa vai trazer para a gente, se falava muito da guerra fiscal entre os estados, né? Em que o ICMS ele era a munição aí. Aí, a partir do momento que se aprova a nova reforma tributária, como é que você vê o impacto disso para os estados, para o desenvolvimento econômico dos estados? Assim, deram até 2032. Eu acho que até 2032 a gente vai viver do que a gente já sempre teve. Lembra que nós estamos tendo alíquotas, a partir do ano que vem uma alíquota, a partir do outro ano os alíquotas vão ser progressivos, né? Sim. Do IBS e do CBS. Até que momento vai comprometer essa discussão dos estados. Eu acho que em 10 anos o comprometimento ainda vai ser pequeno, né? Comprometimento que eu falo do ICMS. Sim, sim. Porque isso é um instrumento de política do Estado também. Mas hoje é interessante essa pergunta, Samir, aí é bom deixar destacado. O CONFAZ começou a fazer uma série de procedimentos padrão já. Então isso é bom, isso é importante, porque o CONFAZ já tem uma característica de colocar isso dentro de uma dentro de uma regra. Então, se voltar e querer aprender com chão de fábrica, a gente pode ter um espaço ali para poder discutir isso. Eu não vejo, aí é uma avaliação minha, eu não vejo que a questão hoje do ICMS seja a maior preocupação. Os estados se manifestam muito grande, mas como isso já estava tendo mais ou menos meio que um equilíbrio entre os estados, eu acho isso é uma forma de adequar. O nosso problema vai ser o ISS, porque estado você conversa com 27 de municípios que têm uma arrecadação de ISS significativa são as capitais. As capitais. Então é isso que foi levado em consideração para poder tirar o trator da garagem e atropelar alguns fatos. É verdade. Hugo, vamos lá. Aí voltando de novo para falar de isenção e exceção, a gente tem um estudo que ele aponta que se considerando todas essas exceções e isenções, o imposto único daria mais de 28%, como falou o Samir agora há pouco. A pergunta é, você acha que, diante disso, essa indefinição na alíquota, ela seria um cheque em branco, ou você acha que no final de tudo vai conseguir honrar e chegar no máximo aos 25%? Ou isso pode aumentar? Rafael, nitidamente hoje, no texto que foi aprovado, ele é um cheque em branco. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu não preciso nem raciocinar. Foi um cheque em branco. Assim, como é que ele vai decidir? Tem uma outra retórica que eu gosto de trazer assim: devo, não nego, pago quando puder. É mais ou menos assim, eu sei que vai acontecer, mas eu vou esperar para ver. Assim, como é que estabeleceu a alíquota de 25%? Somou linearmente tudo e falou, bota a alíquota de 25%, porque é assim que, se você for pagar o efeito cascata com tudo, vai dar 25%. Alguém, magicamente, pum, vou botar a culpa no Bernardo Arpi, porque tinha outros assessores também, mas o cara definiu dessa forma. Então, essa é a regra. Aí todo mundo quer viver em torno da exceção. Isso para não perder um centavo de arrecadação. Não, exatamente, 25%. Assim, 28%, você sabe por que essa alíquota de 28% apareceu lá?
É porque por causa de foi uma demanda dos estados. Não, mas nós não temos contemplado, nós temos a alíquota de 18%, mas temos a alíquota de 25% no ICMS. Sim. Vocês lembram aqui, contadores com certeza lembrarão, que nós tivemos, por uma orientação até do ex-presidente, ex-presidente Bolsonaro, a questão da alíquota máxima para combustível, para energia e tudo mais. Estabeleceu, se vocês baixarem de 18, eu compenso, mas só pode ser até 18. Foi uma loucura. E uma das brigas ali, naquela debate ali, não, 25 não vai compensar a gente precisa ter mais. Aí botaram, essa de 28, ela não aparece, ela não está no debate. Ela foi ela foi deixada ali no ar. Mas o que aparece são os 25, que é a soma de todos os tributos aí dentro dessa cadeia, né, da cadeia dos entes, né, municipal, federal e estadual. E como é que você vê? A gente vê tantos outros modelos de tributação no mundo que privilegiam a redução da carga tributária. O próprio Estados Unidos é um país que sempre está tentando buscar a redução da carga tributária como uma forma de você fomentar a atividade econômica, você aumentar a circulação de recursos e aí naturalmente aumentar a arrecadação. Mas existe um gap aí entre a redução da carga tributária, você tem uma queda na arrecadação para depois a economia responder e levar a arrecadação para cima. Nesse momento você não vê isso, porque eu já não vejo mais com tanta esperança a simplificação do processo. Acho que de um tributo proposto no início, a gente encerra a discussão e manda para o Senado com 4 impostos, ao invés de 1. Né? E a carga tributária eu também não vejo esperança em redução. 4 na área de consumo, né? Sim. Não está falando Exatamente. de patrimônio, não está falando de renda. Só na base discutida até agora. Né? De 5 iam reduzir para 1 e aprovaram 4. Tudo bem, foram 2, mas que tem desdobramento. Tá bom. Vamos pensar dessa forma. Mas eu estou dizendo o seguinte: primeiro, o sistema americano, apesar de ter também um IVA, ele tem uma série de exceções também, né? Sim. Tem uma regra, e dentro dessa regra ele define também o que é o ativo principal deles, onde é que eles têm que fazer os principais incentivos também. Não difere muito dessas forças políticas que influenciam lá no cenário deles também. Sim. O nosso aqui não vai ser diferente. A maior dificuldade é que nós estamos acostumados com uma situação que já é meio catastrófica, meio. E aí, o que mais preocupa não é o discurso da simplificação, é o discurso de como é que vai fazer essa transição. E a ausência das regras para essa transição. Como é que vai ficar essa loja? Agora, você mexer, fazer esse esforço, essa movimentação toda, aí você olha assim, vai valer a pena, daqui a 6 meses você vai ficar tudo como está. Aí o IVA o IVA já é dual, e aí aqui pouco o IVA vai ter mais uma alíquota, vai ter um setor, um outro valor, os estados já estão do IVA ali, o IBS já vai ter uma característica de serviço, aí o IBS vai ter uma outra característica de consumo, ou seja, vai aos poucos recriando o ISS, aos poucos recriando o ICMS. Eu tenho muito temor dessas fórmulas mágicas. Que é o que historicamente acontece no país, né? Vai remendando, vai fazendo puxadinho. Vamos falar uma coisa correta aqui, né? Vamos falar uma característica aqui, que os contadores, mas os advogados vão entender perfeitamente. Nós fizemos uma opção aqui no país, uma opção do ponto de vista de qual escola que nós filiamos do ponto de vista jurídico, né, dentro do mundo. Tem a escola inglesa, anglo-saxona, que é a escola que foi para os Estados Unidos, para o Canadá, uma parcela, que é o direito consuetudinário, que é o direito dos julgados, dos fatos, né? É um direito que é uma característica nossa, que é uma característica deles, aqui da Grã-Bretanha. E
nós fizemos a opção para o direito francês, que é um direito codificado. Ora, o que nós deveríamos estar discutindo hoje? Uma atualização do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é de 1964. Se não for 64, 61, mas de 1960. Sim, da década de 60. Da década de 60, o início da década de 60. Alguém está discutindo o Código Tributário Nacional? Ou seja, por isso que nós estamos numa situação dessa. Nós temos uma opção coordenada do ponto de vista de uma opção de uma escola jurídica. E nós estamos hoje discutindo sobre fatos, sobre dados, sobre até julgados, que é uma característica da anglo-saxão. O nosso sistema é um e nós estamos discutindo o outro. Quando você coloca isso dentro do que nós estamos chegando aqui, aí você fala assim, não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Eu tinha uns 3 ofícios lá pedindo que nós deveríamos fazer uma discussão, uma remodelação, uma reatualização do Código Tributário Nacional. Faz sentido. O Código Tributário Nacional, que é de 61, antes, inclusive, da Constituição, e mesmo que a Constituição tenha aberto, aí abriu para os municípios, para os estados, você faria uma situação codificada, colocaria ali num conceito. Mas hoje, cada um tem seu Código Tributário Municipal, estadual, papapá, e o nacional ficou a ver navios. Só para falar que não viu navios, eu vou dar um exemplo aqui. Em 2000, quando eu estava discutindo a Lei de Recuperação Judicial e Falência, eu fui o relator dessa matéria de 2018, depois eu assumi novamente em 2019, 2020, a gente entregou um texto. E a gente defendia ali no texto da Recuperação Judicial e Falência, e vocês sabem, os contadores atuam muito bem nisso, que não adiantava você falar em recuperação judicial, empresas em recuperação, se você não trouxesse o fisco. Nós conseguimos trazer o fisco. Nós colocamos o fisco no debate da recuperação judicial. Para não ficar isolado, nem o fisco, nem as ações trabalhistas. Porque a fase tinha que ser falar com todo mundo. E aí, naquela discussão, nós demonstramos ao fisco, que havia também uma sensibilidade maior para isso, que o fisco tinha que participar, uma forma de fazer transação tributária. A transação tributária nasce o debate, é antiga, né? Nasce no debate com a recuperação judicial e vem uma medida provisória, a 899, que acaba se transformando na lei da transação tributária, que deu um avanço nesse aspecto, inclusive para a empresa. 21, né? Foi 20, foi durante a pandemia. Só que a execução dela foi um pouco depois, até as fazendas, a Fazenda Nacional normatizar, tudo mais. Mas olha o avanço que houve. Certeza. Porque houve um entendimento ali. E é o que eu falo assim, mas ouviu o chão de fábrica, ouviu quem atuava naquele segmento. Porque o melhor texto é um texto de consenso. Mas isso que eu falo para você, porque não adianta você fazer uma tributação enorme se você não sabe onde é que ela vai chegar, quais são as vantagens que você vai tirar dali. E eu falo isso da recuperação judicial, que eu repito, trouxe esse tema aqui, apesar de não estar falando de reforma tributária, porque isso influencia também na questão da sobrevivência das empresas. E você qualificou ali o fisco, deu condições dele fazer, autorização de fazer, ela deixar de viver uma ficção para trabalhar com a realidade. E olha, você sabe aí por que eu trouxe esse exemplo? Você sabe o que significava essa transação tributária? Onde é que estava previsto essa transação tributária? A transação tributária já estava na lei que criou o Código Tributário Nacional. Por acaso é o artigo 171 do Código Tributário Nacional, que falava da transação tributária e nunca tinha sido debatida e nunca tinha sido regulamentada. É o que eu falo, 54 anos, foi 2020, 54, quase 55 anos depois, você regulamentou uma coisa que era óbvia. Eu, modestissimamente, se nós pudéssemos voltar e começar a discussão sobre o Código Tributário Nacional, talvez nós conseguíssemos avançar muito mais. Alguém chegou num debate desse, alguém falou assim, pelo amor de Deus, você está completamente equivocado, ainda brincou comigo, você está querendo voltar nos anos 60? Eu falei, não. Nós é que estamos equivocados. O princípio constitucional, quando o princípio constitucional abre com a perspectiva da entrada dos estados e municípios, ótimo, a gente deu ali uma
um espaço, eu acho que é legítimo do ponto de vista de ocupação, do ponto de vista de autonomia. Mas, meu querido, você perdeu a regra, a coluna vertebral do debate do sistema tributário. O sistema tributário está remetido na Constituição. É mesmo que ela abra a percepção. Você esqueceu de continuar discutindo no perfil. Aí que cada um foi cuidar do seu imposto. E todo mundo esqueceu do sistema tributário nacional. O problema, basicamente, foi esse, na minha modesta opinião. Ou seja, o governo foi lá foi preparar a máquina tributária e arrecadatória dele dentro da União, os estados foram preocupar com os seus tributos também estaduais, e o município, cada um foi sobreviver da forma que podia sobreviver. A União, eu preciso arrecadar mais porque eu preciso distribuir mais. E quem cuidou do sistema em si? Do cruzamento dessas informações, de manter um sistema tributário? É onde você fala que a insegurança jurídica está posta à mesa, e um dos objetivos que era reduzir o contencioso tributário no Brasil não vai surtir. Eu acho que o efeito, infelizmente, da forma que está, vai ser o contrário. Porque a gente perdeu a lógica sistêmica. É um sistema, pô. Se cada um pensar em si, é o que vai acontecer. Aí nós vamos abrindo as exceções, Aí, para que precisa de sistema? Hugo, nessa linha que vocês estão debatendo agora, exceção e isenção. E o medo da sociedade é essa conta não fechar, que a gente falou aqui há pouco. Mas será que nesse planejamento, você que participou lá dos debates, foi previsto também o que a gente chama de forçação? E aí eu trago aqui como exemplo, um exemplo aqui muito emblemático, o tratamento tributário, né, a classificação tributária do bombom, que incidia 5% de IPI, e aí transformando a classificação para biscoito wafer, passou a ser isento. Então o que eu quero dizer? Que além da isenção e a exceção, ainda tem a interpretação. Isso foi previsto? Será que isso não é mais um ponto aí para essa conta não bater no final? Não foi previsto, Rafael, porque isso aí é o que eu falo. Isso aí são as nuances do nosso sistema. Entendeu? Porque são regras que foram postas e outras que são feitas para, entre aspas, burlar a regra. Ou seja, para poder interpretar a regra. Aí, meu amigo, vira o caos, porque, repito, porque não é tratado de forma sistêmica. Quando fala de simplificação, de unificação, o que nós temos que botar em mente é pegar o texto constitucional e unificar ele dentro do... Vou citar aqui também uma outra questão, que é a questão do... Nós temos vários códigos. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, que é característica da União legislar, ele é um tema que legisla, que define, que regula o país todo. O sistema tributário também deveria ter uma linha dessa, uma coluna vertebral e definir. Aí sim você atualizar com os estados, mantendo a autonomia deles. Não vejo, apesar de todo o esforço que está sendo feito, quer dizer, infelizmente, nós vamos ter uma reforma tributária. Se a reforma tributária vai ser a reforma que o país esperava, eu não sei quais serão os resultados dela. Me preocupa muito. E acho o seguinte, faltou, mais do que a questão, né, das exceções ali, dos lobbies que você chama e eu chamo das forças políticas, faltou ouvir quem está, que eu chamo chão de fábrica, quem está no dia a dia. Faltou, pelo menos podia ouvir. Não, mas isso é uma segunda etapa. Pô, bom, você vai errar na primeira e vai tentar conseguir acertar na segunda? Eu tenho dúvida, né? O ditado já diz, né, que o que nasce errado morre errado, né? Eu não quero provocar o senhor não, mas tem um time de futebol aqui no Rio de Janeiro que está lá embaixo na tabela que felizmente está passando por esse aperto. Eu não queria falar sobre futebol, a exceção foi ontem. A exceção foi ontem, né? A exceção foi ontem. Deixa eu aproveitar para falar de Rio de Janeiro agora. Vamos trazer para o nosso universo aqui. Logo assim que a reforma foi aprovada, a gente viu por parte tanto do governador quanto do prefeito uma sinalização de que essa reforma poderia beneficiar o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala dessa unificação e do fim da guerra fiscal entre os estados, teoricamente, na tua visão, o estado que tem mais infraestrutura, que tem mais oferta, larga na frente dos que estão
menos desenvolvidos? Como é que você percebe isso aí? Bom, Samir, essa pergunta é bastante delicada, mas a resposta eu acho que é bem simples. Porque é o seguinte, por que o Rio e São Paulo começaram a falar, não, reforma dessa forma que está pode beneficiar? É porque aquela história que eu falei do Pacto Federativo. Como é que estão sendo divididas hoje o FPM e o FPR? Qual é a alíquota que usa? Quanto que o Estado do Rio arrecada? Isso não foi discutido. Não foi discutido, mas quanto que o Estado do Rio arrecada? Tem chance de, no Conselho Federativo, isso ser rediscutido? Tem chance do Estado receber um pouco mais do que ele hoje está arrecadando? Aqui, né? Que é esse mapa que diz quanto que cada Estado recebe pelo percentual que contribui para o bolo, né? Isso aqui é o que eu falo assim, isso aqui é o que está por trás da reforma, querido. Por quê? Porque nós não estamos discutindo um sistema. O nosso sistema, o nosso pacto federativo, ele tem que pensar no país como um todo, né? Sopesar as forças políticas. A Câmara é representante da questão da participação da população, né? A representação popular é a Câmara dos Deputados. Então a gente tem lá de todos os tipos, todas as matizes ideológicas. O Senado é o ambiente que vai ver os estados. Mas se você for ver os estados no que concerne a arrecadação, você vê a arrecadação e tributação é desproporcional. É a história do tratar desigual os desiguais para você achar equilíbrio no final. Eu estou falando para você o seguinte, qual é o ponto principal hoje, estados e municípios, sul e sudeste, que falando agora em uma característica regional, são os estados que mais arrecadam. Se conseguir aumentar a participação deles na questão do FPE, né, que é Fundo de Participação dos Estados, do FPN, nesse modus operandi, através do Conselho Federativo, que a gente sabe como é que vai funcionar, para a gente já melhora a situação. Então, qual é o medo? Qual é o medo? Não, mas o que pode acontecer? Você pode haver um recrudescimento, inclusive, da atividade econômica. O cara falou assim, também não vou, por que eu vou ficar incentivando? Agora também não vou incentivar nada. E aí? Não tendo incentivo, qual é o fator que vai ser decisivo para alguém tomar uma decisão de investimento, de ampliação? Se a arrecadação realmente, se a tributação fosse menor, tudo aí, ela por si só seria um incentivo. Se os estados pararem, se o outro também não está fazendo, também não vou fazer. E nessa percepção, você acha que essa percepção positiva aqui, ela acha sustentação a partir do momento que, se a gente for analisar como é que a economia do Estado está estruturada muito mais fortemente em serviços do que no setor primário, na agropecuária ou no setor industrial, que a gente não tem um parque industrial aqui como São Paulo, por exemplo, tem. A gente tem sucateado isso aqui. Estando a estrutura econômica muito mais pautada em serviço e com essa sinalização do aumento dos impostos sobre esse segmento, você acha que há o que se comemorar mesmo? Não, eu acho que é extremamente prejudicial ao Estado do Rio. O Estado do Rio é um estado de serviço. Aqui nós temos que, eu costumo brincar assim, fazendo as ponderações devidas, assim, nós somos um balneário. O Rio de Janeiro tem uma característica de montanha, de verde, de mar, que é a nossa característica, nosso principal potencial. Nós não somos um estado industrial, nós não somos um estado do agro. Nós sobrevivemos disso, da nossa imagem, do nosso trabalho, do nosso petróleo. E aí daqui a pouco, outro fato grave, daqui a pouco estão ali criando um imposto seletivo, né? Mais um para a gente botar no nosso item lá, o imposto seletivo, e dentro do imposto seletivo pode interpretar que o petróleo, que a produção de petróleo faz mal à saúde ou mal ao meio ambiente, daqui a pouco taxa. Ou seja, sobretaxa. Olha a situação que o Estado está. Já tem uma atividade econômica fincada aqui no serviço, que é uma das principais atividades que o Rio de Janeiro tem. Sim. E aí, vão lá e taxa o petróleo. Aí vai ser uma maravilha. Aí realmente a gente fecha, entrega a chave e pede para voltar a ser Distrito Federal. Hugo, aproveitando esse gancho aí que você falou que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado de serviço e o nosso conselho aqui é do Estado do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para te fazer. A CNC, ela prevê que o setor de serviços, a gente vai ter, a expectativa é de uma migração muito grande para o Simples Nacional. Sim, por conta já tinha falado. E eu queria que você falasse um pouco
Como é que você viu como foram esses debates, principalmente em relação aos créditos? De quem vai migrar para o Simples Nacional? Não, na realidade é o seguinte, que tipo de crédito, né, cada serviço desse vai ter? O Simples Nacional, Rafael, eu vejo o seguinte, a pessoa que está nessa atividade, ele vai para o Simples Nacional porque ele fala assim, pelo menos aqui eu vou tentar ficar protegido. Literalmente é só por causa disso. Porque a regra do Simples Nacional já está posta. Literalmente é isso. O cara precisa se defender. Fala, opa, eu vou para o Simples Nacional. O que significa o Simples Nacional para ele, inclusive em termos de dimensão, de tamanho? É a mesma coisa do princípio da acomodação. Meu amigo, eu vou para cá, vou ficar desse tamanho, que é preferível ficar assim do que eu enfrentar o que vem pela frente. Isso é péssimo, mas eu não tiro a razão dele. Às vezes crescer significa lucrar menos, né? Porque você tem um custo maior porque cresceu. Mas tem alguns países, né, que você tem o welfare state, você tem um bem-estar já nivelado, o cara tá bem, a atividade econômica tá bom, tá tudo bem, tá todo mundo bem, tá todo mundo recebendo. O nosso caso não é assim, querido. Nós temos um abismo de distribuição de renda aqui. Se a atividade econômica entender que fala, opa, também não vou ter grandes arroubos, e o caso do Simples é esse, a alíquota do Simples, essa foi a grande discussão, vai aumentar a alíquota? Não pode aumentar. E aí, não só a atividade de prestação de serviço, mas outras atividades, o cara que começa a fazer, abrindo outros CNPJs, não estou falando nenhuma absurdo aqui, muitas empresas fazem isso. E aí o que está fazendo? Quando o prestador de serviço começa a olhar, e fala, não, vou migrar para o Simples, que ali pelo menos o ambiente eu já conheço, vou ficar ali até ver o que vai acontecer. Isso que eu falo, pode impactar no processo do próprio crescimento econômico do país, do Estado e do país. Pô. É preocupante. Eu uso sempre uma simbologia, e eu acho que, não sei se eu falei aqui da outra vez, mas é a simbologia do bonsai. Sabe a simbologia? Sabe o que é o bonsai? Sim. Bonsai é aquela plantinha pequenininha. Por que o bonsai fica daquele tamanho? Você sabe por que o bonsai fica daquele tamanho? Porque é o seguinte, não é porque a sementinha é pequena, porque toda vez que a árvore vai crescer, você vai cortando o galho, vai cortando tanto que ela sabe que o tamanho dela é daquele ali. Esse princípio do bonsai para o processo econômico é catastrófico para um país que precisa ter essa possibilidade de crescimento. Ou seja, onde a reforma tributária ela é mais contundente, é onde o país pode crescer, pô. Tá entendendo a lógica, para não ser mais direto, para não... Porque é isso que está acontecendo hoje. Ou seja, você vai punir quem cresce, vai punir quem está praticando, ampliando a capacidade de atividade econômica. Não fala só de serviço, não. Podemos falar em outro segmento. A minha preocupação é essa. Não sou apóstolo do caos, não preciso me matar, fazer igual Dario III fazia com seus mensageiros, que mandava matar quem dava notícia ruim, mas o que eu posso fazer é trazer aqui, militar com vocês aqui, com os contadores, advogados, outros profissionais liberais, a gente tentar levar isso também para o Rodrigo Pacheco. Eu já tive uma conversa com o próprio presidente Rodrigo Pacheco, mas numa outra oportunidade vou voltar a falar, e com o Eduardo Braga. Pelo menos fazer essas ponderações. Hugo, então você está defendendo aqui, você acabou de criticar mais uma exceção. Eu não estou querendo tratar de exceção. Eu estou querendo tratar de justiça fiscal, e não impedir o crescimento da atividade, especialmente na área de serviço. A percepção que eu tenho é de que o ponto de referência para a construção dessa reforma pode estar equivocado, porque se a gente estrutura a reforma tributária pensando na necessidade do Estado arrecadar e se autofinanciar, pode ser que esse não seja o modelo ideal de estruturação, porque nós vivemos em sociedade. Eu acho que o ser humano ele é o centro de tudo. Então a gente deveria estar discutindo ali qual é a necessidade do cidadão, qual é a possibilidade do contribuinte, para depois sim estruturar toda essa discussão. Já encaminhando aqui para o final, a gente queria discutir com você um tema que nos afeta diretamente aqui. Foi publicada na terça-feira, agora dia 1º de agosto, a Lei Complementar 199, que traz a finalidade de reduzir ou diminuir as obrigações, a estrutura de obrigações acessórias, de informações da sociedade para o Estado,
Então, é uma lei que sinaliza a simplificação. E aí a gente estava fazendo a análise, e aí a exemplo do que você sinalizou com a reforma tributária, acho que a sociedade civil ela está sendo desprestigiada a participação. Quando a gente fala aqui do Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias e Acessórias, a estruturação desse comitê só se dá com estruturas da administração pública, sendo elas federais, estaduais e municipais, e quem operacionaliza a entrega dessas informações, que em 99% dos casos são os contadores, eles não estão sendo ouvidos. Então a gente vê, ao mesmo tempo, com bons olhos, a iniciativa de discutir a simplificação e a redução das obrigações acessórias, mas com pouquíssima esperança, porque quem operacionaliza isso não está sendo escutado. Eu lembro que eu acho que isso foi o motivo, ou foi decorrência de uma medida provisória, da chamada medida provisória de burocratização. Foi objeto de uma medida provisória, um debate. É mais uma situação que a pessoa pensa o conceito é positivo, mas a prática ela é nociva. Nociva porque é o seguinte, não ouve quem tem que ouvir. Eu fui em estado realmente há uma semana atrás para falar sobre essa matéria. Eu pedi que a gente pudesse avaliar. Eu faço parte lá também na Câmara e na terça-feira nós vamos ter essa reunião amanhã, que é o Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Um dos objetos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo é essa linha mesmo. Essa medida provisória nasceu de lá, um debate foi diminuiu o custo do Brasil, né? Não, sim, perfeito, mas você está me alertando para um tema que eu acho que merece ser levado novamente, no que refere ao seguinte: veja, nós não estamos discutindo aqui a legislação aprovada, nós estamos discutindo aqui o modus operandi de como é que ela vai ser implementada. Se ela for implementada só com participação exclusivamente do poder público, a resposta vai ser mais máquina pública, porque essa é a lógica. Eu acho que uma provocação, aí eu faço aqui do próprio Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro, sobre esse aspecto, levar ao presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, mostrar o que significa isso, por que a necessidade da participação dos conselhos profissionais, então aí no caso dos contadores. E eu faria aqui com o maior prazer, como sempre faço, chegar a isso em interlocução e depois, sendo o caso, marcar uma conversa lá em Brasília, seja no Ministério da Economia, seja no Ministério da Economia, não, agora no Ministério da Fazenda, seja com esses atores, que eles estão extremamente preparados, quer dizer, eles estão muito focados nessa questão. E por incrível que pareça, viu, Samir, não vai parecer aqui uma dicotomia, mas eles estavam muito empenhados na reforma tributária e hoje eles estão muito preocupados com a reforma tributária por causa desse tema, porque às vezes você pensa numa situação, né, trabalha para uma situação e acaba se dobrando em outra. Fala, não, mas o conceito maior nós estamos conseguindo. É porque você sabe como começa, né? Quando você propõe um projeto de lei, você sabe como começa, mas nunca sabe como termina, né? A lógica é essa. A gente sabe como é que entra, mas depois a gente sabe como é que sai. A lógica é essa. Tanto que amanhã, na reunião da Frente Parlamentar, vai ser com o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária. Quem sabe a gente já traz algumas, na visão dele, né? Ele é uma pessoa também extremamente preparada, já escolado, já passou por vários cargos, e possa ter uma visão diferente. A gente está com muita esperança nisso. Mas esse fato específico, vamos transformar isso num documento, encaminhar lá, que eu acho que é totalmente pertinente. Pode contar. Eu acho que a contribuição que a classe contábil brasileira tem com esse objetivo aqui de reduzir, de simplificar, sim, eu acho que é importantíssima, é muito cara, e deixar de ouvir a classe contábil, que é quem operacionaliza, quem administra essas obrigações aqui, é perder a oportunidade de entregar o melhor resultado, verdadeiramente. Então, de repente, uma revisão de composição desse comitê, perfeito, pode fazer com que a sociedade civil faça a sua contribuição. Provoque. Isso aí. A Câmara está lá para isso. Rafa, tuas colocações, teu encaminhamento final aí para a gente. O encaminhamento final é agradecer ao deputado. Acho que a gente conseguiu extrair muita informação relevante, importante para a classe contábil aqui do Rio de Janeiro.
Agradecer o presidente por ter me convidado para contribuir aqui na participação e dizer que quem for assistir vai com certeza ter muita informação de qualidade, muito conteúdo relevante para que consiga, nesses próximos 10 anos aí, trilhar bem, caminhar bem nesse desafio que é a reforma tributária brasileira. Antes de passar para você, Hugo, agradecer imensamente a tua participação aqui. A gente tem você realmente como um interlocutor da classe, sinalizando aí os pontos em que a gente pode e deve contribuir, porque eu acho que esse é o mote de todo cidadão. Acho que cada um tinha que estar preocupado em dar a sua contribuição para que a coletividade ela seja entregue de maneira mais justa possível. E agradecer o teu tempo, a tua oportunidade, e continuar contando contigo aí para a gente avançar. A tua palavra final. Samir, Rafael, eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa, Rafael, eu não sei se quem assistir vai ficar mais esclarecido ou com mais dúvida, mas o que a gente trouxe aqui é um pouco do sentimento da percepção do que nós estamos vendo lá. Algumas coisas a gente sabe que são boas, conceitualmente sempre é bom, né? Mas você vê que é na prática como é que vão ser esses resultados. Eu tenho convicção absoluta, eu sou uma pessoa que já estou no parlamento há quase 20 anos, eu tenho convicção absoluta que o parlamento sempre é um ponto fundamental nesse equilíbrio de forças. Mas, às vezes, o modus operandi, a forma, né, o ambiente legislativo, o procedimento legislativo não guarda parâmetros. Talvez porque, sabendo dessas dificuldades, ele preferiu aprovar o texto da forma que está para depois pensar para criar as dificuldades. Normalmente a gente cria as dificuldades na comissão especial. Aí, como não teve comissão especial, a gente está adiando esse debate das dificuldades. Mas eu vejo que a gente ainda tem um espaço ainda para esse processo. Nós estamos só discutindo matérias constitucionais. Tá? Eu acho que é inevitável que isso possa acontecer. E eu quero só registrar aqui, esse assunto ainda vai ser, como eu brinco, vai ser em assembleia permanente. Nós estamos em debate permanente nisso, na aprovação do Senado, nos desdobramentos. Que precisar contar conosco lá nessa interlocução, nós estaremos à disposição e espero ter contribuído, pelo menos para quem, né, queria entender um pouco dessa lógica, dessa dinâmica, né, do processo legislativo. Acho que entendeu, que vai, pelo menos nesse aspecto, vai entender por que as coisas aconteceram. Mas nós temos ainda, na minha percepção, ainda fragilidade na discussão, na colocação de pé dessa equação da reforma tributária, exatamente porque ela ficou ausente, ficou devendo, né, para a população não só o debate maior, mas também a discussão de como vai ser essa partilha. É isso. Agradecemos então a audiência de todos. Rafa? Só antes de terminar, presidente, eu quero agradecer a Dani Marinho e o Carlos Marinho por ter nos recebido aqui de forma tão gentil e de ter cedido o espaço deles aqui para a gente, como sempre, né? Já me sinto em casa aqui, já me sinto em casa. Eu também já vim aqui outras vezes, já me sinto em casa. Agradecer a audiência de vocês, a gente espera que a gente tenha contribuído para que vocês entendam um pouco mais como esse ambiente da reforma tributária está se desenvolvendo. E nós, profissionais da classe contábil, a gente tem que estar muito próximo dessa discussão, está sempre se colocando, porque a nossa contribuição para o país nessa temática ela é extremamente importante. Então, avante classe contábil, muito obrigado por tudo. Excelente. Boa, Vamos fazer um vídeo dele.